E aí, pessoal, tudo bem? Eu construí a tese, a tabela da cadeia de frequências, né? E eu esqueci de dizer algumas questões, né? Antes de eu escrever essa tese ela foi escrita por causa da construção de um livro meu, né? Que ele é o questionamento da inevitabilidade existencial, né? Também sobre a teoria da cascata e, né, um quebra-cabeça gigantesco que eu fiz tentando assimilar todas as questões antropológicas dessa sociedade existente e de várias outras sociedades, né? Então a minha tese, né, ela foi construída por um livro, né, e esse livro eu tentei utilizar, né, o conceito que transcendia a questão de Salomão. Salomão, ele era o rei de Jerusalém, né? E ele queria ter o conhecimento para o discernimento de causar aquilo que há de acontecer. E existe até as cartas de Provérbios, né? Que ele explica qual que é a sorte de cada sorte. E se um ser tiver o controle sobre todas as sortes, ele terá o controle daquilo que há de acontecer, né? Então, o que acontece, né? O livro Cegos e o Deus da Destruição, né? Ele é um conceito, né, que eu tentei recriar, né, o princípio de Provérbios, ou o princípio de Salomão, né, onde que eu tento construir, né, todas as questões que determinam, né, a, a, a mente, desde a mente abstrata do indivíduo, né, até a sua construção social, né, e todas as informações subjetivas ou relativas, comportamentais das pessoas, né. Então, basicamente, quando eu escrevi Férias, o Deus da Destruição, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tentei criar um elemento advento de um mega banco de dados dentro da minha mente, né, aonde que eu estava tentando configurar, né, e programar um metadados de uma sociedade. Porém, eu tentei construir um metadados artificial de uma sociedade imperfeita que tenta ser imposta à perfeição, e todos os entraves e atavismos do porquê que existe a imperfeição e as escolhas individuais, todas as causas, consequências e todas as probabilidades possíveis, e um caminho que fosse a resposta para tudo e a consequência lógica desse caminho que seria a imposição da perfeição e a resposta de toda a imperfeição e a conexão dessas possibilidades, né? Eu acho que foi o primeiro banco de dados que eu construí dentro da minha mente, né? Esse banco de dados, mais toda a informação que eu havia dito aqui nesse vídeo, que eu tentei construir um conhecimento antropológico, né, dessa sociedade e de todas as outras sociedades e culturas, né, que eu construí, né, Férias da Destruição, e depois eu vim construir a minha tese, o conceito, e desde criança eu consigo manipular metadados dentro da minha mente, e eu consigo fazer simulações na minha cabeça, às vezes milhões de vezes, né, em dias, semanas, né. Isso é até fascinante, né? Eu consegui ter essa habilidade, né? Eu acho que se existir seres humanos que façam isso, são poucos, e geralmente está no aspecto savage, né? Autismo savage, né? E eu desde criança tenho essa habilidade, e eu consegui desenvolver ela totalmente na minha adolescência, né? Eu basicamente utilizo, ou eu gosto dessa habilidade até hoje, né, de construir metadados sobre pensamento, né, de qualquer pessoa, né.
Isso, infelizmente, tem uma consequência muito negativa na minha vida, né? As pessoas se sentem muito mal por eu conseguir construir esses metadados e a pessoa não consegue perceber que eu estou em uma escala de informação muito acima do normal de uma pessoa, né? Então a pessoa ela acaba se sentindo até mal e perdida por causa disso. Porém, né? E até algumas pessoas chegam a enlouquecer e surtar, né? Pessoas normais, né? Mas voltando à questão aqui do conceito, primeiramente eu construí um metadados da minha tese, né? E um acontecimento a essa escala. Aí depois eu tentei assimilar metadados de toda a sociedade com pequenas amostras, né? Amostras de comportamento, de postura, de ação, de escolhas, né? E dentro da minha cabeça roda um giga metadados, né? Que, como fala, foi assimilando, né, a conversa das pessoas, tanto que o que acontece? Eu converso com uma pessoa, eu utilizo esse metadados para entender o que a pessoa falou e fico combinando infinitamente o que a pessoa falou, né, as palavras que a pessoa falou, até eu conseguir reconstruir a mente de uma pessoa dentro da minha mente, né? Eu acredito que uma pessoa normal não tem a capacidade de fazer isso, né? Eu consigo fazer isso desde de criança, né? E como posso dizer para você, a minha tese, a tabela da cadeia de frequência, né? Ela tem como fala, um estudo, né, de um computador quântico que tentou criar uma tabela de frequência para tentar compreender o que seria a vida e a consciência dos seres humanos. Talvez em um futuro não tão distante, uma inteligência artificial consiga fazer o mesmo estudo que eu fiz, né? Tanto que desde a minha adolescência meu maior sonho é conseguir conversar com uma inteligência artificial e mostrar para ela todas as informações que eu tenho dentro da minha mente, né? Para mim isso seria fascinante, né? Até dar um direcionamento para uma inteligência artificial, né? Que seja nova, né? Mas existem grandezas, né? Como eu trabalhei tanta informação na minha mente, né? Que para mim já não é muito mais importante as informações, porque eu consigo fazer uma reconstrução total do intelecto das pessoas, né? Mas voltando à questão aqui, né? Toda a base da minha tese, né, ela é baseada em cálculo quântico, né? E esse cálculo quântico, né, foi desenvolvido na minha adolescência, né? Dos meus 15 anos, foi a primeira parte, e 17 foi a segunda parte da construção da minha tese, né? E por causa disso, né, eu consegui construir uma equação matemática, que ela é bem mais simples, né, e ela consegue explicar, né, o porquê cada ser humano é um ser humano, né, e o comportamento, as atitudes, as escolhas, né, e como fala, consegue explicar o que seria a verdadeira felicidade, o que seria a verdadeira perfeição, né? E explicar que toda a estrutura social está errada, e explicar o que toda a estrutura social da espécie humana está fazendo com a sua própria espécie, né? E como falam, e até a imposição da perfeição aqui na Terra, né? E também essa habilidade de metadados traz muito questionamento. Um questionamento bem simples, né, é que o ser humano ele erra pela toda a estrutura de arquitetura dentro da sua consciência, né? Porém, além disso, existe a questão do advento da livre arbitrariedade. Eu não sei se eu trouxe uma explicação lógica sobre o que é a livre arbitrariedade, né? Mas é extremamente interessante, né? Isso e o meu livro, né, e essa questão, né, que eu nunca havia comentado no meu canal ou com as pessoas, que fez eu construir essa tese, né? E infelizmente isso até me distancia da própria espécie humana, né?
porque eu sou completamente diferente, né? Por causa disso, eu quase não tenho inconsciente. Meu inconsciente, algumas funções básicas e algumas coisas primitivas, né? E o resto é tudo pré-consciente e consciente, né? Tanto que eu me sinto até enojado de ver o inconsciente das pessoas, né? E eu até consigo negociar e conversar com o inconsciente das pessoas. As pessoas ficam sempre extremamente horrorizadas com isso, né? E basicamente, esse metadado que eu fiz do catálogo da espécie humana, né? Como falam, é uma das coisas mais valiosas da Terra, tanto que eu tenho esse orgulho exagerado meu por causa disso, né? Que eu tenho uma coisa que todo governo mundial queria ter, né? E eu fiz por diversão na minha adolescência, né? E esse metadados, né, ele proporcionou, né, a construção da minha tese, da tabela da cadeia de frequências, mas não foi só ele, foi várias outras instruções matemáticas, né? Tanto que o meu cérebro, ele roda conscientemente um monte de programa matemático, né? E eu utilizo ele o tempo inteiro, né? Tanto que as pessoas se sentem desconcertadas o tempo inteiro comigo. Fala aí com vocês, pessoal.